Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Iniciando o programa de hoje, passamos a apresentar Histórias que a Vida Conta. Aquela era uma manhã especial. A bruma se dissipava e o sol aparecia entre as nuvens, acariciando seu rosto através da janela. Nem o sacolejar da condução pela estrada poeirenta lhe incomodava. A longa viagem já estava para terminar. Sua mãe já lhe informara, e seu coração batia mais rápido, ansioso, em divisar ao longe a cidade que iria lhe acolher de agora em diante por vários anos. De repente, o cocheiro gritou: "É Verdun que se aproxima." O pequeno Rivaio percebeu no horizonte uma torre de castelo e, absorto, recolheu-se ao banco tentando acalmar os pensamentos. Era ali, naquela cidade, onde ele deveria ficar para estudar numa escola famosa, cujo diretor era elogiado por seus dotes de excelente educador das crianças. Sim, isso era importante. Ele não ficaria com qualquer um e, mesmo sem conhecer o professor, já simpatizava com ele. Mas ficaria longe de casa. Teria de se despedir de sua mãe, e isso o entristecia. Rivaio, criança, mergulhava no conflito entre a razão e a emoção. Após uma curva, lá estava a praça central do povoado. Condução parada, sua mãe colocou-o ao chão e, enquanto ela providenciava a bagagem, olhou ao redor, deslumbrando-se com o castelo de 4 torres mais ao fundo. Percebeu que apontavam o castelo à sua mãe. Seria ali a escola? "Venha, meu filho. É ali a escola em que você vai estudar." De mãos dadas à sua mãe, a quem tanto amava, caminhou com certo nervosismo até o portão que se encontrava aberto e que ele saberia depois nunca se fechava. Pararam na entrada e um homem velho, alto, magro, sorrindo, deu-lhes as boas-vindas, dirigindo-se em particular a ele. "Seja bem-vindo a Everdun, meu filho. De agora em diante, esta escola é seu lar, e todos os que o habitamos somos seus irmãos." E sem que pudesse falar ou reagir, recebeu um carinhoso abraço do velho, já de joelhos, fazendo-se pequeno como ele, Rivaio, o era. Aquele sorriso, o abraço, a atenção, cativaram Rivaio, que já não queria mais sair dali, aguçado na sua curiosidade por aquele homem e a escola que se desdobrava à sua frente. Novamente em pé, o senhor se apresentou. "Eu sou Pestalozzi. Seja bem-vinda, madame." Então era ele, o professor de quem tanto falavam. Era tudo aquilo que não havia imaginado, no entanto, tão simpático, afetuoso. Será bom ter aulas com ele, pensou Rivaio. Nesse momento, compreendeu que era chegada a hora da despedida. Um último abraço, um último beijo, as últimas recomendações e as lágrimas do amor filial brotaram-lhe do íntimo. Nunca mais esqueceu essa cena e os momentos seguintes ao ser conduzido pelo interior do castelo. Cedo, o pequeno Rivaio descobriu que aquela era uma escola diferente. Tudo era alegria e trabalho. Aprendeu a cantar e a nadar, a fazer ofícios manuais, a cooperar com os demais alunos no estudo. Aprendeu a trabalhar em grupo, a pesquisar na floresta e conviver com a sociedade local. Aprendeu o valor das virtudes e a emoção do sentimento maior do amor. Os professores eram amigos, os estudantes eram irmãos, e Pestalozzi era o pai de todos eles. Vez ou outra a saudade brotava no coração de Rivaio. As recordações lhe chegavam à mente. No momento de emoção maior, decidiu procurá-lo. Encontrou-o em seu gabinete, absorto na leitura de alguns escritos.
Não teve coragem de romper sua concentração e já se dispunha a ir embora, quando Pestalozzi subitamente lhe endereçou a palavra. Pode entrar, meu filho. O que deseja? Quero falar com o senhor, respondeu timidamente Rivaio. Novamente um sorriso iluminou a face do velho professor, que aconchegou o discípulo num sofá e, curvando-se ao mesmo tempo que entrelaçava suas mãos nas dele, ofereceu, face a face, seus ouvidos ao jovem. Pode falar, meu filho. Estou aqui para ouvi-lo. Era assim que Pestalozzi educava. Foi assim que Rivaio tornou-se Kardec. Programa Gotas de Luz, nós estamos hoje com o tema Educação e Amor Pedagógico. E quem vai nos trazer esse estudo é a dona Carmen Pérez Nunes. Para dar início, dona Carmen, eu faço-lhe duas perguntas. Primeiro, o que é educação e o que é amor pedagógico? Veja bem, a educação é toda influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de quê? De despertar um processo de evolução nesse outro, não é? Então, essa influência de um para o outro leva o educando a promover por si mesmo, então, autonomamente, quer dizer, por ele mesmo, o seu aprendizado moral e intelectual. Trata-se de um processo sem qualquer forma de constrangimento, de obrigatoriedade, de força, de coação, pois o educador, ele recorre, ele apela para a vontade do educando e conquista-lhe a adesão, quer dizer, conquista do educando o seu consentimento, o seu acordo. Voluntária, essa adesão é voluntária do educando para uma ação de aperfeiçoamento. Quer dizer, o educador vai conseguir do educando, não é? Essa vontade de se aperfeiçoar, de agir para se aperfeiçoar. Educar é, pois, elevar, estimular a busca da perfeição. É despertar a consciência, é facilitar o progresso integral do ser. E o amor pedagógico que você me perguntou, há aí quase que uma repetição de sentido, porque amor é educação e pedagógico é uma ação educativa também, não é? Então, falar de amor pedagógico é quase que uma repetição, um pleonasmo. Isto é, repetição de palavras com o mesmo sentido. Por exemplo, quando a gente fala subir para cima, descer para baixo, então isso quer dizer educação educativa, a repetição, né, que nós estamos dando o título aqui. Porque o amor, na mais alta significação, ele é sempre educativo. Então, amor pedagógico é sempre educativo. Mas antes, é preciso que a gente saiba que tipo de amor é esse, que pode ser empregado na educação do próximo, que tanto poder, tanta eficácia possui, que pode despertar a essência divina latente, existente no indivíduo, e que deve atuar nas camadas profundas do ser. Por quê? Com isso, com essa atuação, vai fazer brotar o impulso divino da evolução que está imanente em todos nós. Não sei se ficou claro. Então, todos nós temos esse impulso para a educação, né? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 754, nós temos o seguinte: todas as faculdades do ser existem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem
conforme as circunstâncias lhes são mais ou menos favoráveis. Certo. E veja bem, então é latente mesmo, não é? Então, como espírito imortais, nós renascemos para evoluir e desenvolver essas faculdades divinas que trazemos em nós mesmos. Então, voltando ao amor pedagógico, é aquele que consegue despertar no outro, no próximo, e esse próximo, seja o outro filho, seja aluno, seja esposo, esposa, amigo, irmão, ou a humanidade em geral. Então, despertar nesse próximo o desejo do bem. Certo. É o amor pedagógico que vai despertar esse desejo do bem. O que mais? O anseio da luz, do conhecimento, da sabedoria. O que mais ainda? A vontade de evoluir, uma vontade irresistível, porque vem de dentro dele e foi despertada. O que mais? O sentimento de Deus e a segurança do caminho a seguir, a percorrer. Então, pelo amor pedagógico, nós podemos nos tornar instrumentos da vontade divina na educação da humanidade. Como nós sabemos, já outros educadores aí, Pestalozzi, etc., já são conhecidos, não é? Então, como exemplo maior, nós damos Jesus. Jesus falou, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso ele falou em João, capítulo 6, versículo 38. Quer dizer, a vontade divina é exatamente a educação da humanidade, né? Para isso veio Jesus. Ele veio para educar. Justamente. Nesses moldes de amor pedagógico, né? Como pedagogo perfeito, então, Jesus exerceu apenas um poder, que é o poder do amor, né? Um poder que não se impõe, mas estimula, convida a essência divina que está dentro de cada um, né? Um poder de Jesus, esse poder do amor, que não violenta, mas converte e transforma os espíritos, despertando-os para a evolução. Um poder de Jesus que não pune o mal, mas sacrifica-se pelo bem, tomando sobre si todas as dores e serviços para a todos arrastar pelo exemplo. Esse é o amor pedagógico de Jesus. Então, a ação pedagógica de Jesus se manifesta quando ele visita, por exemplo, a alma de Madalena, Maria Madalena, devassando-lhe o passado impuro e elevando-a ao amor purificado. Ele conseguiu convertê-la dessa maneira, quer dizer, despertar, não é? Essa vontade de mudar. Quando Jesus ainda, não é? Ele também é uma ação pedagógica de Jesus, quando Jesus sabe das potencialidades e intenções do Zaqueu, antes que esse lhe respondesse do alto de uma árvore. Ele já sabia da resposta que o Zaqueu ia dar, de acompanhá-lo, não é? Que Zaqueu estava em cima da árvore e Jesus, com as suas palavras, seu olhar, suas ações, o seu comportamento, conseguiu estimular em Zaqueu essa vontade de mudar, não é? Quando Jesus também busca pessoalmente os apóstolos da Galileia, a mesma coisa ele fez, falou com eles e despertou-os para que pudesse, então, acompanhá-lo, né? E depois Saulo, mais do que a história de Saulo de Tarso, né? Às portas de Damasco, Jesus vendo de antemão as suas possibilidades. Então, ele despertou as possibilidades que Paulo de Tarso trazia dentro dele, Saulo aí no caso, né? Quando, por exemplo, no João, capítulo 3, versículo 10,
Jesus respondeu a Nicodemos e disse-lhe: Tu és mestre em Israel e não sabes isto, que é necessário nascer de novo? Então, em sua bondade e amor, continua Jesus a identificar em cada um de nós a extensão dos fatores já acumulados. Por exemplo, no Nicodemos, ele era mestre, então ele já tinha muita coisa acumulada nele mesmo. Bagagem, né? Uma bagagem, né? Então, Jesus, direcionando seu suave magnetismo aos potenciais que trazemos e que anseiam por aflorar, por se apresentar, ajudando-nos mais amplamente no direcionamento para um futuro melhor. Mas somente se nos transfigurarmos, se nos transformarmos nesse amor, se nós mesmos buscamos ardentemente a luz e se percorremos com todo esforço os caminhos do autoaperfeiçoamento, quer dizer, a reforma íntima, e nesse impulso sentimos e transmitimos o entusiasmo vivo, uma energia poderosa e uma confiança plena, como fizeram todos esses que nós citamos atrás, né? Saulo, Nicodemos, todos eles, né? Zaqueu, né? O Zaqueu, todos eles, né? Então, aí é que poderemos partilhar com o outro essa vibração, como Jesus partilhou com todos eles essa vibração. Então, se nós conseguirmos esse esforço, ao nos apresentarmos ao próximo, é que nós vamos realmente pôr em prática o amor pedagógico. Então, educar não é integrar um ensino acabado. Toma, aprende isso. Não é entregar um ensino acabado. Transmitir uma mensagem fechada. Mas, acima de tudo, provocar, desencadear processos de evolução. Acender centelhas, faíscas de entusiasmo, de ânimo. É dividir um estado de espírito, que é o estado de espírito em atividade, em ação, em movimento, como era o de Jesus, em permanente, em constante mudanças concretas, em reforma íntima, em constante busca de novos amanhãs, de um futuro melhor, de melhores dias. O amor é eterno fundamento da educação. Pestalozzi. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Retornando ao programa Gotas de Luz, o tema educação e amor pedagógico. A senhora deu uma explicação belíssima aí sobre a diferença de educação e o amor pedagógico. E eu gostaria que a senhora nos mostrasse uma característica, uma marca desse amor pedagógico. Então, com tudo que nós falamos anteriormente, é impossível amar pedagogicamente, isto é, amar educando, sem um trabalho intenso consigo mesmo, o educador, né? Consigo mesmo, sem uma atenção permanente, constante para nossa própria transformação, nossa própria mudança existencial da vida. O homem que não aprendeu a ser médico de si próprio e, portanto, não conhece todos os procedimentos de higiene mental e de postura existencial, quer dizer, atitudes na vida para manter o corpo com equilíbrio, não saberá tratar eficazmente e com profundidade dos doentes que lhe pedem ajuda. Veja bem a posição do educador, não é? Então, da mesma forma, o educador que não educa a si mesmo, se ele não descobriu dentro de si um impulso verdadeiro, nobre e permanente de automelhoria, e se ele não está
constantemente em busca de aprender e construir, como poderá comunicar uma chama, uma luz que não possui? Como pode abrir para o outro, para o próximo, para o educando, uma trilha, um caminho que não percorre, que não segue? A marca do amor pedagógico é, por isso, vitalidade, a ação, a força atuante, o elan, quer dizer, o impulso, o ímpeto divino se manifestando entre educador e educando. Só é, de fato, pedagógico um amor que consegue acender algum impulso novo e benéfico. Acontece muitas vezes que são alguns educandos que fornecem esse estímulo ao educador, pois o amor pedagógico independe da idade, de profissão, de condição social ou grau de instrução. De maneira mais ampla, podemos dizer que amor pedagógico é todo amor que nos dá algum empurrão sadio para rumos mais altos. Na nossa historinha de hoje, que foi lida, né, o trecho diz o seguinte, né? De agora em diante, esta escola é o seu lar, não é? Falou o Pestalozzi ao pequeno Rivaio. E todos os que a habitamos somos seus irmãos. Recebeu um carinhoso abraço do velho já de joelhos, fazendo-se pequeno como ele, Rivaio, o era. Aquele sorriso, aquele abraço, aquela atenção, não é? Cativaram o Rivaio, o próximo menino, As não atitudes, é? né? Com as atitudes, né? E nós vemos que não haveria isso tudo, não é? Se não houvesse essa índole inata, vamos dizer, no Pestalozzi de educar, né? Ele, Rivaio, não queria nem mais sair dali, porque ele foi aguçado, diz o texto lá da historinha, foi aguçado, ele foi estimulado por tudo que ele recebeu logo nas primeiras horas que ele se encontrava na escola. Com essas explicações, o comprometimento fica até maior, né, de todos os educadores. Todos. Pela extensão que chega nesses termos. E para auxiliar esses que estão nos ouvindo, dona Carmen, qual o comportamento a seguir? Como agir? Veja, é de vital importância que cada um de nós procure por si mesmo o despertar dessas forças internas, depositadas por Deus em nossa alma, e encontradas e postas em ação, possam contagiar todos aqueles que nos rodeiam, não é? Então, qualquer processo de educação e de autoeducação é processo de mudança a cada minuto, com serenidade de espírito, sempre querendo aprender mais, compreender melhor e amar com maiores doses de abnegação. O espírito que se educa modifica-se a cada minuto, porque está sempre acrescentando experiência e conhecimento, conjugando, unindo, associando esforço e atividade. Que dizer, então, dona Carmen, do amor pedagógico, agora num campo específico, que seria o campo da educação escolar? Pode-se ver claramente, Tadeu, que o amor pedagógico, no campo específico da educação escolar, não pode se acomodar com escolas onde tudo esteja já pré-estabelecido, pré-esquematizado, prescrito antecipadamente e que se entrega a uma rotina sempre igual. Entra ano, sai ano, sem consideração pelos impulsos evolutivos de educadores e de educandos,
sem oferecer o menor espaço ao desenvolvimento espiritual e mesmo intelectual dos que participam da comunidade escolar. A escola, que deveria ser um campo de florescimento do espírito, torna-se, ao invés, um cemitério de potencialidades, um arquivo morto de dados, transmitidos sempre da mesma forma, um espinheiro para a criatividade e um local onde se abafa toda a vivacidade da alma. A escola, Tadeu, vivificada pelo amor pedagógico a cada ano, a cada mês, a cada dia, em cada classe, para cada individualidade, deve ser diferente, sempre inovando, sempre recriando, sempre em contato com o impulso evolutivo do ser. Impulso esse ainda mais renovado nas crianças, espíritos que voltam ao mundo estimulados para novas oportunidades de progresso, de evolução, de elevação. Porque se nós agirmos sempre da mesma forma, vamos esquecer toda essa bagagem que essas crianças estão trazendo. Pois é. E para essa educação da nova era, quais são as perspectivas? Será maravilhoso o dia em que as escolas se transformarem em viveiros espirituais, em que crianças alegres, estimuladas, produzam, pesquisem, se desenvolvam, partilhando com os educadores um ideal de permanente progresso. E nós vimos ali na historinha de hoje que foi o que aconteceu com o Rivai, né? Que ele descobriu que aquela escola era diferente, né? Porque tudo era alegria, trabalho, ele aprendeu a cantar, a nadar, a fazer ofícios manuais, a cooperar com os demais alunos nos estudos, no trabalho, em grupos, né? A pesquisar na floresta, a conviver com a sociedade local. Então, vejo que o valor das virtudes e a emoção do sentimento maior de amor aí estava completamente aflorado. Justamente, não uma competição, né? Então. Dona Carmen, as necessidades evolutivas do espírito, quais seriam elas? Na historinha nós vimos bem que o amor, a sabedoria, tudo isso o Rivaio encontrou nessa escola aí de Pestalozzi, não é mesmo? O amor, a sabedoria e a beleza são aspectos inseparáveis da perfeição. Amor, no sentido de prática do bem, de educação moral. Sabedoria, em busca da verdade, da educação intelectual. E beleza também, o anseio pelo belo, a educação estética, tudo isso é o que nós vemos que vem de encontro às nossas necessidades evolutivas, não é? Então, o belo seria o conjunto harmônico de certos caracteres ou qualidades que despertam na alma sentimento de admiração e prazer, que é o que ele sentiu, não é? Esse sentimento do belo chama-se estesia. A estética, como ciência que trata do belo em geral e do sentimento que ele desperta em nós. E a visão estética, pertencente ao sentimento ou apreciação do belo, que nós vimos que ele falou em cantar, em nadar, em pesquisar, em conviver, não é mesmo? Tudo isso é estética, é beleza, né? Então, a educação estética tem como objetivo levar o espírito a atingir a perfeição, quando, então, manifestando-se, produz incessantemente a beleza por gestos, palavras e pensamentos. E nós vimos ali os gestos do Pestalozzi ao se aproximar do menino que estava chegando do Rivaio, né? Abraçou
colocou-se bem baixinho, Justamente, ajoelhado, se preocupou até nesse detalhe, né? Então, ficar... se preocupou para ficar à altura altura dele. dele. Então, é isso aí, gestos, palavras, pensamento, que é o que Jesus também fez, não é? Qualquer exteriorização sua é verdadeira, amorosa e bela. Assim foi Jesus. Perguntamos, houve beleza maior do que a manifestada em cada palavra e gesto seu? O Espírito perfeito é artista, Tadeu, porque tudo nele é harmonia, luz e criação ininterrupta no bem. Saberá, em altíssima escala, exteriorizar-se em melodias, cores e pensamentos sublimes, de que a nossa arte terrena é pálido e imperfeito reflexo. Não se pode falar de educação sem amor. Paulo Freire. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Retornando ao programa Gotas de Luz, o tema Educação e Amor Pedagógico. No bloco anterior, dona Carmen, a senhora falou-nos da educação estética, explicou-nos o que é a educação estética, e eu gostaria que a senhora relacionasse educação estética com amor pedagógico. Veja, é preciso compreender que o sentido estético deve ser desenvolvido no espírito como forma de manifestar o bem e a verdade, isto é, o amor e a sabedoria. Uma ação nobre ou uma grande verdade jamais serão feias ou desarmônicas, porque expressam o belo, o conjunto harmônico de qualidades que despertam na alma sentimento de admiração e prazer, como aconteceu lá com o menino Rivaio, não é? Que ele sentiu tudo isso, repetindo aí, né? Aquele sorriso, o abraço, a atenção, cativaram o Rivaio, né? Cativaram. E já nem queria mais sair dali, aguçado na sua curiosidade, etc., né? Então, não se pode, pois, dissociar o belo do verdadeiro e do bom. Como dizia Platão, a criação artística está evidentemente relacionada à originalidade, à expressão única de cada individualidade, mas quanto mais evoluída for esta individualidade em todos os sentidos, mais poderosa será a sua arte, como exemplo Jesus. E trata-se de uma potencialidade que todos os homens deverão desenvolver, como a angelitude, a transcendência e a plenitude, a perfeição. O cuidado com a educação estética pode despertar o espírito desde já para o anseio do belo. A senhora relacionou a educação estética com o amor pedagógico. Agora eu gostaria que a senhora fizesse outra relação, o amor ao homem integral. Então vimos que o amor é a base do desenvolvimento integral do espírito. Disso decorre uma conclusão bastante evidente. A formação integral do homem, que permite o pleno desabrochar de todas as suas potencialidades, como queria Pestalozzi, depende, em primeiro lugar, da capacidade de amor dos educadores e do grau de lucidez desse amor. Veja bem, viu, Tadeu? E aqui, quando nós falamos de educadores, não é só escola. Não, é no geral. Qualquer um de nós somos educadores. A todo momento. Né? E educandos também. Isso. Nós somos ao mesmo tempo as duas coisas. E a todo momento. Né? É. Então, depende de uma espécie de clima espiritual positivo, manifestado em forma de benevolência, olha aí, qualquer um de nós. Boa vontade, generosidade, disposição bondosa de promover a felicidade e prosperidade do outro, de outrem, do próximo. Entusiasmo como sinônimo de dedicação, admiração, alegria. Compreensão como que, envolvendo o educando, faça vir à tona, estimule sentimentos de reciprocidade, de correspondência, e, ao mesmo tempo, estimule o seu potencial de desenvolvimento moral e intelectual.
Foi o que aconteceu na historinha. Ele falou, aquele sorriso, o abraço, a atenção do Pestalozzi cativaram o Rivaio, que já não queria mais sair dali. Veja a reciprocidade. E tão rápido, né? Ele sentiu o mesmo que o Pestalozzi conseguiu, né, manifestar e estimular. Pestalozzi fala em subordinação da formação intelectual à formação moral, isto é, primeiramente a moral e depois a intelectual, e que a própria vontade de aprender, o próprio estímulo de formar o espírito no conhecimento, que na educação pestalozziana deve ser espontâneo, ativo e com grande cota de entusiasmo, e não um dever monótono e sombrio. Então, tudo isso brota desse impulso de amor e é canalizado com uma finalidade útil no próprio sujeito e à sociedade. Pestalozzi o chama ainda de força elementar da moralidade. Dona Carmen, eu gostaria que a senhora falasse também um pouco sobre a filosofia do construtivismo e, se possível, relacionar essa filosofia com a educação espírita. Veja bem, atualmente, segundo a filosofia do construtivismo, em que o centro da educação deve ser a criança e não o ensino, como confirmaram Sócrates, Rousseau, Pestalozzi e tantos outros, existe no ser humano o espírito, que é o centro da individualidade, é o centro da inteligência e é o centro do sentimento. E é esse espírito que rege, que dirige e determina o desenvolvimento, evidentemente numa união, numa interação com o meio. É o sujeito construindo seu desenvolvimento. É o espírito se manifestando. Portanto, segundo os filósofos e educadores dessa linha de pensamento, o homem é um ser integral, é um ser biológico, é um ser social, mas também um ser espiritual e moral. Aliás, o poder de construir a si mesmo, a sua liberdade, a sua capacidade de ir sempre além, está justamente em sua dimensão espiritual. E agora, para concluir, o que a senhora poderia nos trazer com o tema de hoje, que é educação e amor pedagógico? A educação, como vimos, baseada no desenvolvimento progressivo das potências do espírito, através do apelo à razão e ao bom senso, gerando confiança própria, esclarecendo a mente, estimulando a vontade, auxiliará, por certo, o espírito a se tornar um ser que pensa, sente e age no bem. O desenvolvimento da razão o conduzirá a analisar, a pensar e a escolher o melhor. O desenvolvimento do sentimento despertará o amor, a bondade, o sentimento nobre que aproxima a criatura de Deus. Sua vontade, energia propulsora de seus atos, o conduzirá a agir no bem. Eis aí, Tadeu, o processo da verdadeira educação, a educação do espírito, que desenvolve as potências da alma, agora entre aspas, o germe da perfeição, que a criatura traz por herança do Pai. Temos o espírito atingindo gradativamente a própria autonomia intelectual e moral, entrando em franco processo evolutivo, organizando sociedades dignas, onde a ciência, a filosofia e a moral caminham entrelaçadas no mesmo ideal,
onde o espírito encontra vasto campo de trabalho para a realização das elevadas aspirações da alma que se volta para Deus. Temos, pois, o cidadão do universo, aprendendo a vibrar em sintonia com as leis divinas e se aproximando cada vez mais do Pai. Para quem nos acompanhou e quiser se inteirar mais, a senhora poderia passar a bibliografia que usou para fazer esse estudo de hoje? Nós consultamos de Allan Kardec o Livro dos Espíritos, de Dora Incontri, a Educação segundo o Espiritismo, a Educação da Nova Era, Pestalozzi, Educação e Ética, de Herculano Pires, O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, e Concepção Existencial de Deus, Luz Imperecível da União Espírita Mineira, e ainda de Marcos Alberto de Mário, o livro que trouxe tudo sobre a educação do espírito. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Alimente a sua chama interna. Sustente uma chama que ilumine todo o seu interior com sabedoria, amor e fé. Dê-lhe permanente combustível. O combustível da chama interna é pôr em ação as boas intenções, exercitar-se em ser melhor, em entender e reconhecer suas aptidões e belezas íntimas, em ver ensinamentos nas coisas e fatos, em amar as pessoas como iguais a você e em ter o coração, a mente e o espírito reverentes ao Senhor Deus. Ilumine-se. Nunca perca uma oportunidade de fazer luz dentro de você. A chama do bem, acesa internamente, brilha para sempre. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.